E aí, pessoal, uma boa noite para todo mundo. Eu sou o Rodrigo Brasileiro, você está na Confederação Monarca do Brasil. Hoje é dia 7 de agosto de 2020, mais um dia aí que a gente está saindo dessa quarentena em virtude da pandemia da Covid-19. Se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, curte e compartilha. Galera que está entrando. Hoje vamos ter uma live, pessoal, com o mais jovem chanceler do Brasil. Isso mesmo, pessoal. Ter um chanceler aí de 14 anos de idade, e ele chegou, o nosso querido chanceler chegou. Deixa eu acenar aqui para a galera. Futuro primeiro-ministro, só Jesus na causa. Deixa eu chamar aqui o Francisco. Ué. Ô Francisco, eu não estou conseguindo chamar você, cara. Faz aí um pedido. Cadê o Francisco? E aí, Rafael Schmid? Pessoal, estou chamando aqui o Francisco, mas não sei o que está acontecendo. Vou dar uma mensagem aqui para ele pelo WhatsApp, para ele poder entrar. Pode ter caído a conexão. Eu vi que ele entrou aqui, mas eu... Ah, tá. Agora tá aqui. Pronto, agora. Menino! Ei, bom? Oxe! Seja muito bem-vindo, senhor Francisco Neto. Até Obrigado, onde senhor eu Rodrigo sei, Brasileiro. o mais jovem chanceler do Brasil, né? Pode botar o óculos, menino, senão você não vai enxergar. Não, eu não tenho tanto problema assim de vista, não. É só porque eu queria ver como era que eu ficava e eu não fiquei muito bem. Não gostou de se ver de óculos? Francisco, É seja verdade. muito bem-vindo aqui à nossa live. Vamos hoje conversar sobre movimento monarquista, sobre juventude. E se apresenta aí para o pessoal que veio aqui na live para conversar contigo, conhecer o mais jovem chanceler do Brasil. Só antes uma ressalva. A mamãe acabou de entrar. Mamãe, se a senhora puder avisar pro papai que a live começou, eu ficaria muito grato. Pra ele Avisa poder lá entrar. amanhã. Ô manhã, Pois é, avise, por favor. avisa painho. Exatamente, avise o painho. Você queria saber pra eu me apresentar, não foi? Isso, fala aí de onde você é, sua idade, de onde você é. Eu sou do Piauí, meu nome é Francisco Neto, tenho 14 anos. É, literalmente é isso. E você Eu sou da estuda? Já cidade deve de estudar ainda, Esperantino, né? no Piauí. Com certeza, claro que eu estudo ainda, né? Você tem que Futuro série? juiz. É nono ano. Nono ano, você já sabe o que é ser quando crescer? Tem ideia? Sim, quero fazer direito pra depois de, como, se eu não me engano, a gente só pode virar juiz depois de 3 anos atuando no direito. Eu quero fazer direito pra depois fazer um concurso pra magistratura. Deixa eu tentar fixar aqui o comentário. E hoje não está fixando. Engraçado. Tem que colocar aqui para fixar o comentário. Não está fixando. Entendi. Ô Francisco, como é que foi esse papo de você ser o mais novo chanceler do Brasil? Conta aí A essa história. história aí. Já vamos começar já com a pauta central. O que foi que aconteceu? Foi assim, eu tava sentado no Você estava sofá da sentado, você casa. não estava em pé. Tem certeza que você não estava Não, em não, pé? não, eu tava sentado, deitado, mais precisamente no sofá da casa do meu tio, quando simplesmente ele se vira pra mim e fala: Francisco, eu tô querendo fundar um ciclo monárquico aqui em Esperantina. Aí eu fiquei: tá bom, vá atrás, O seu faça tio quis isso. fundar o Círculo Monárquico. Foi, ele chegou e falou assim, eu cheguei e falei assim: tudo bem, então vá lá, faça isso. Vamos lá que eu lhe ajudo em qualquer coisa. Ele falou: não, Francisco, tenta resolver isso daí tu. Eu sou velhinho, eu não tenho condição pra essas coisas não. Vem cá, velhinho, quantos anos que ele tem? Vai fazer 40. Porra, então eu sou o quê? Ele, qual é a tua idade, Rodrigo? 38. Ele tem a tua idade, eu acho. Quer dizer que você tem idade pra ser meu sobrinho, cara? Assim, tu se formou. Você. Peraí, eu esqueci de saber qual é a tua formação. Eu sou médico. Você é médico, né? Você se formou quando? Antes de 2006? Antes de 2006. 2006 eu tava nascendo. Caraca, Eu tô me formei em sentindo falando com o Dom Pedro 2005. II. Eu tô falando com o Dom Pedro II aqui.
Formei em 2005. Mas aí o seu tio falou para você. Como é que surgiu a ideia? Agora é só cortando um pouco a pergunta que eu fiquei curioso. Como é que surgiu a ideia para o seu tio fundar um círculo monárquico? Onde é que ele viu Não, isso? assim, ele já era monarquista antes de mim, eu acho que há um tempo considerável. E ele sempre tinha visto, né? Ele já acompanhava algumas coisas, ele tinha visto no círculo monárquico. Aí ele pensou que aqui não tinha. E ele falou, por que não criar, né? Eu acho que nós já temos membros suficientes, assim, vamos procurar mais pessoas para criar. E ele falou assim, Francisco, eu tô com essa ideia de criar, agora voltando de onde eu parei, né? Sobre essa ideia de criar, eu mandei ele fazer, ele disse que não e me passou a ideia. Aí eu, como um bom sobrinho, né? E sempre como eu gostei de participar das coisas, eu fui lá e perguntei pro chanceler do Círculo Monárquico do Piauí. E ele me explicou tudo, falou tudo que precisava ser feito, me mandou as pastas e depois falou comigo pessoalmente. Pessoalmente que eu falo por telefone, né? Graças à quarentena. Então, aí foi resolvido, ele me falou todos os passos, todas as instruções, qualquer dúvida que eu tinha eu falava com ele, ele me passou um estatuto como base. Eu fui lá, redigi um estatuto de acordo com as necessidades da minha cidade, de acordo do que como poderia ter. Eu redigi esse estatuto, eu acho que em 4 horas. Porque Já eu tem tava tão talento para ser ansioso. advogado, né? Amém. Ou seja, eu redigi esse estatuto em cerca de 4 horas, mais ou menos. Ele disse que foi no tempo recorde que eu redigi esse estatuto, porque eu estava muito ansioso para isso. Eu realmente, quando eu entro numa coisa, eu entro já fazendo alguma coisa para mostrar realmente mudança, entendeu? De alguma forma. Então, aí quando eu redigi esse estatuto, já estava praticamente tudo resolvido. Eu criei o grupo no WhatsApp, só faltava a gente conseguir os 5 membros da diretoria. Passou mais ou menos um mês, cerca de um mês para isso. A gente conseguiu os 5 membros e falei com ele, né? Falei que a gente conseguiu o tesoureiro, o vice-chanceler, o chanceler, todo mundo. Foi montada a equipe. E quando foi montado, eu liguei para ele e a gente marcou uma reunião pelo Google Meet para eu ler O estatuto. o estatuto do Círculo Monárquico. E aí, né, falar as funções de cada um, ver se todo mundo aceitava o jeito que o estatuto estava, senão a gente mudaria alguma coisinha cá e outra coisinha lá. Só que eles concordaram com tudo. Então, naquele dia, o Círculo Monárquico foi fundado. E eu tenho orgulho de dizer que, primeiro, o cara falou que é um orgulhoso você aqui no Piauí. E eu falei, tenho orgulho de ser do Piauí e eu também tenho orgulho do seguinte. O Círculo Monárquico da minha cidade, Esperantina, foi o primeiro círculo monárquico do estado do Piauí. Tirando, claro, do Piauí. Não, então foi o segundo, né? Não, não. É porque, tirando, claro, o do estado. Tô falando Foi o de segundo. municípios. De municípios. Foi o primeiro Círculo monárquico de círculo. município. E Monárquico vem do Piauí cá, em questão de sem município. querer a gente aqui fazer um tricô, mas já fazendo. Sim, Aí eu me lembro que você entrou em contato comigo e eu pedi para sim. entrar em contato com a Promonarquia sobre essa divisão. Pode ser chanceler aos 14 anos? Pois é, essa é a grande questão que eu já ia entrar. Então entra. O que foi que Vamos logo, aconteceu? vamos matar logo a questão. Pois é, eu até fiz outra pergunta lá pra eles, só que eles nunca me responderam. Então, né, não vou falar aqui do que aconteceu. Na verdade, explicando mais essa história aqui sobre a questão da idade, depois de uns 2 dias que teve, mais ou menos, ou foi no dia seguinte que você fez a postagem da renovação, o chanceler mais novo, aí você me falou que era pra eu ir atrás da Promonarquia, eu também fui atrás do presidente do Instituto Praetorium, não sei como é que se pronuncia, Pretório, o André doutor André Miranda. Miranda. Exatamente, doutor André Miranda. Falei com ele falou que a Casa Imperial não gostava assim tanto da ideia, né? Quando ele falou tanto, ele não aceitava. Então, o que foi que aconteceu? Eu entrei em contato com a Casa Imperial, disse que para fazer isso eu teria que ser emancipado. E eu não fui emancipado. Até porque não tem Então, nem idade para ser emancipado, né? exatamente. Ou seja, o que foi que aconteceu? A gente entrou em um acordo, eu mais o meu tio e o André Miranda, a gente conversou, entramos em um acordo e o que foi que aconteceu? Ficou com meu tio, como ele era vice-chanceler, assumiu a chancelaria, virou chanceler. Eu fui tirado da diretoria, só que eu fiquei como chanceler de honra. E qual foi o acordo feito com o Círculo Monárquico? O acordo feito foi que quando eu atingisse a maioridade, eu assumiria de novo o posto de chanceler. Basicamente foi isso que aconteceu. Ou seja, eu não tenho a representatividade máxima do ciclo, eu não sou
Autoridade máxima. Hierarquicamente eu não sou a autoridade máxima do ciclo, só que eu tenho a minha representatividade, justamente por ser chanceler de honra. Ou seja, mesmo que eu não seja chanceler, o que eu queria era participar do ativismo. A despeito até do título. Exatamente. Até mesmo que eu não fosse sei lá o que eu quero é participar do ativismo. Eu quero fazer algo pelo meu Brasil, entende? Francisco, agora como é que surgiu o seu interesse? Porque eu tenho observado que cada vez mais é gente muito jovem, né? Na minha época, o que era ser cult na juventude era ser de esquerda, era ser comunista. Isso. Como é que surgiu o seu interesse pela monarquia? Foi no colégio? Foi pela internet? Pelo colégio, com certeza não foi. E eu posso te afirmar isso com toda a certeza, porque o meu livro de história, tem uma parte no meu livro de história que fala praticamente assim, se você quiser eu posso pegar, se eu quiser. Não, não precisa não, é porque ele tá aqui até sustentando aqui no celular. Então, o que foi que aconteceu? Ele tá aqui, eu coloquei uma pilha de livros aqui pra sustentar o celular, já que eu não tenho tripé. Ó, mamãe, bota o nave em pé. Cadê mamãe? Ô, mamãe. É esse Luiz 3056 Carlos, que é o do marido dela hoje em dia, que é o meu padrasto. Ah, entendi. Beijinho pra mamãe. Manda beijinho pra manhã. Beijo, mamãe. O que aconteceu? Pela escola, com certeza não foi. Porque pela escola mesmo, se for por isso, eu seria até comunista. Brincando, brincadeiras à parte. A escola foi o seguinte: tem uma página no meu livro da escola que fala o seguinte, que o movimento republicano cresceu muito, ele cresceu muito entre as médias e classes altas, cresceu tanto, né, que no último ano só tinha 2 deputados, mas era enorme o movimento. Falando que muitas pessoas abraçaram a República por meio de querer tirar a monarquia, que era muito autoritária. Isso está escrito no meu livro de história, que a monarquia era muito autoritária. E eu me pergunto o seguinte: a monarquia era tão autoritária, só que a primeira ditadura do país se iniciou quando a monarquia caiu, né? Assim. Ponto de vista interessante, realmente. A nossa primeira ditadura só aconteceu quando a monarquia caiu. Pelo visto, o autoritário aqui não era muito bem no Pedro II. Então não veio. Então esse interesse pela monarquia ele não teve nada a ver com o seu colégio. Não, quer dizer, não diretamente, né? Claro, sim, claro. O colégio ele teve muita importância, principalmente por eu gostar de história. Eu sempre gostei de história. Uma matéria que eu sempre me identifiquei, porque eu vou falar agora que nem o Dom Bertrand. Por que a história é importante? Por causa que aquele que não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Isso é certíssimo. Quem não sabe a sua origem, não sabe o que vai ser. Quem não sabe o que seus antepassados fizeram, quem não sabe a história, nem que seja por metade da sua nação, ou o quanto seus antepassados lutaram para você estar aqui, não sabe o que vai ser, não sabe qual o rumo dele na vida. Porque essa pessoa não quis nem se interessar pela luta que os seus antepassados tiveram para você estar aqui nesse presente momento. Francisco, o colégio, ele chegou a te despertar então alguma curiosidade sobre o tema da monarquia? Sobre o tema monarquia, não. Sobre o tema monarquia, não. Mas por história, sim. Por história? Sim, o tema monarquia, o que aconteceu foi o seguinte. Eu sempre gostei muito desse negócio de rei, rainha. Só uma coisa, o pessoal está perguntando assim, que bandeira é essa lá atrás? É a bandeira do Brasil. Porque o que acontece? Não gostaram muito da ideia da bandeira republicana? Por favor, eu aceito, mandem uma bandeira do Império para mim. Eu vou aceitar com certeza. É porque eu falei, já me perguntaram isso, me entupiram dessa pergunta na live de ontem com o João, o líder da OJM, da Ordem dos Jovens Monarquistas. Eu coloquei a bandeira do mesmo jeito e entupiram os comentários de tipo, Francisco, que bandeira é essa? A bandeira republicana atrás. Eu falo o seguinte sobre essa questão da bandeira. Antes de eu ser monarquista, eu sou brasileiro. Tá, mas agora só pra gente não desviar do assunto, que eu fiquei curioso. E como é que você teve esse interesse, não apenas pela monarquia, mas pelo movimento monarquista? Daqui a pouco que eu tô super curioso pra saber isso. Pela monarquia foi o seguinte. Eu acho que o verdadeiro interesse pelo sistema, até que monárquico, entre aspas, que eu tive, foi porque eu sou fascinado pelo Egito Antigo. Veio do Egito Antigo? Sim, veio justamente por causa dos faraós, essas coisas. Eu sempre gostei dessas coisas de rei, rainha. Eu sempre achei muito interessante questão hierárquica, principalmente. Porque pra mim, onde não tem hierarquia, não funciona. Qualquer lugar que você vê onde tem ordem, tem hierarquia. Família, exército brasileiro, tudo possui hierarquia. Sem hierarquia, nada funciona.
E eu vi na monarquia uma hierarquia muito interessante, como imperador, essas coisas assim. Agora, realmente o assunto monarquia começou com o Egito Antigo. E aí foi passando, né? Eu sempre tive Gente, eu acho que é a jogos. primeira vez que alguém fala para mim que começou interesse pela monarquia parlamentarista pelo Egito Antigo, que em si não tem nada a ver com o modelo que a gente defende. Não, sim, exatamente. Mas foi que nem eu disse, eu não. Não, pera. Eu não falei que o meu interesse começou pela monarquia parlamentarista. Foi pelo sistema em si monárquico. Foi pela questão da Pela, monarquia. Tá. foi pela questão de ter um monarca comandando uma imagem a quem você se basear, em quem você acreditar. Foi justamente por causa disso. Eu sempre gostei dessas questões. Tanto que eu sempre tive jogos de monarquia, eu sempre fui muito fascinado, pesquisando histórias de reis, Entendi, você rainhas. já tinha um interesse. Exatamente, exatamente. Ou seja, agora sobre o ativismo monárquico no Brasil, é um negócio que eu tenho muita vergonha de falar, mas eu vou falar Você quer aqui falar? porque. Pode. Ó, vê se manhinha tá na live, se manhinha. Se Vê aqui se manhinha deixa amanhã você tá na falar. live. Olha só, cuidado com o que você vai falar, rapaz. Não, amanhã tá na live, Isso, não vai, isso aqui não não vou é pra falar nada constranger demais ninguém, não. pelo amor de Deus, entendeu? Manhã tá Então aqui pra me fala aí. controlar. Mesmo eu estando. Vai, fala aí, fala aí. Então, o que foi que aconteceu? Ah, e também outra coisa muito que me fez gostar da monarquia foi pelo seguinte: eu tenho antepassados ligados à monarquia brasileira. Por exemplo, foi um antepassado muito antigo, meu sexto avô, Manuel de Souza Martins, foi governador da província do Piauí na época do Império. E nessa época estavam querendo formar o estado do Grão-Pará. Estavam querendo formar o estado do Grão-Pará. E o meu sexto avô, Manuel de Souza Martins, meu outro sexto avô também era o governador de armas da província. O que foi que aconteceu? Queriam formar o estado do Grão-Pará, ou seja, um separatismo, e o meu sexto avô não deixou com que isso acontecesse, ou seja, ele foi até que, entre aspas, importante para a unificação do Brasil do jeito que a gente conhece hoje em dia. Agora, voltando assim para a questão do ativismo monárquico, eu tenho até vergonha de falar como eu iniciei. Foi o meu tio. O meu tio, principalmente esse tio que me falou, o que foi que aconteceu com esse meu tio? Ele chegou para mim e falou que era O monarquista. tio que quis inventar, que quis criar o círculo com você. Sim, sim, justamente esse Ah, tio. meu Esse meu Deus, tio vai lá. é praticamente o responsável por 90% das minhas ideias políticas. Ele me apresenta, eu vou atrás pesquisar e tiro minhas próprias conclusões e vejo que ele estava certo. Aí o que foi que aconteceu? Esse meu tio ele chegou pra mim que era monarquista. Eu xinguei ele de todo nome. Foi Você xingou louco. titio. Você xingou titio. Não, chamei ele de louco. Era absolutista, ditador, monarquia só se eu for rei, essas paradas assim de republicano, sabe? Essas coisas assim que os republicanos costumam falar. Aí, depois disso, no outro dia eu me acordei e fiquei assim, cara, será que eu não posso estar errado? Porque eu falei de uma coisa que eu nem conheço sobre o movimento. Eu não sei o que é que acontece. Aí, naquela hora, eu falei assim, vou deixar de ser abestado e vou procurar sobre o assunto. Vai deixar de se abestar. Vou deixar de ser abestado porque eu tava sendo um pedante. Eu tava praticando pedantismo ali. Falando de uma coisa que eu nem sabia do que era. Então, então, a partir daquele momento, comecei a pesquisar sobre a monarquia. Eu já tive um primeiro contato também com a questão da TV Imperial. Eu já tinha visto alguns vídeos dele. Entendi. Então, o seu primeiro contato com o ativismo foi então com a TV Imperial? Foi, sim, com certeza. Foi com a TV Imperial. Com ativismo monárquico, sim, foi com a TV Imperial. Muita gente entra na monarquia por causa dele, do Eduardo. Sim, realmente ele faz um trabalho incrível É para ativismo magnífico. O monárquico. trabalho dele é de tirar o Magnífico, chapéu. com certeza. Então você começou pela TV Imperial, e como é que foi esse seu desenvolvimento enquanto um jovem ativista? Pois é, continuando assim sobre a questão. Aí eu falei, vamos deixar de ser abestado e vamos pesar sobre o assunto. Depois eu virei assim pro meu tio e falei, tio, sou monarquista. Vi que realmente tem sentido, gostei. E agora eu vou expor, viu, mamãe? A mamãe riu da minha cara. A Ela mamãe fez o quê? Ela riu da minha cara quando eu falei que eu era monarquista. Ela riu da minha cara. Quer dizer que Assim mamãe ficou como rindo. rindo Ô, da minha cara mãe. demais. Todos os meus familiares até hoje riem da minha cara, menos a minha mãe. Que a minha mãe, depois de sentar 1 hora, 2 horas comigo para conversar sobre monarquia, acabou virando monarquista. Hoje em dia ela vem império pra cá e pra lá. Ou seja, todo mundo riu no início. Todo mundo riu, não deixava eu falar. Na hora que eu falava, era... Não, monarquia só se eu for rei, quem vai ser o bobo da corte?
tá louco, vai querer voltar pra antiguidade. E eu sempre quis tentar me explicar, só que eu nunca consegui, porque esse povo nunca deixou. A família nunca deixou eu tentar me explicar, sempre riem de mim. Ó, a tia Vânia Rebelo perguntou quem é esse tio. Tia, é o tio Hermes Neto, o tio Bolsominion. É o tio Hermes Neto. Ele que sempre me fez entrar assim, nos assuntos políticos. Ou seja, Rodrigo, a questão, quando eu entrei realmente no ativismo monárquico, eu comecei a fazer postagens sobre o ativismo monárquico, foi de leve, comecei fazendo postagens, falando da monarquia para meus familiares, convenci um primo meu a ser monarquista, aí a gente conseguiu lá se ajeitar essas coisas. A mamãe até comentou, pensei que era monarquia absolutista. Ela pensava que quando eu defendia a monarquia eu estava falando de monarquia absolutista. Só pra você ver como é essa questão aí das pessoas, né? Elas pensam que é uma monarquia absolutista, as questões. Ô Francisco, e como é que desse seu ativismo você chegou até o Círculo do Piauí? Aliás, o Maurício está aqui na live, um abraço pro Maurício. Exatamente, o professor Maurício Sérgio, pessoa que eu me baseio demais, esse cara foi muito importante para minha entrada no ativismo monárquico. Agradeço ele demais por isso. Como é que você entrou em contato com ele? O meu tio, ele participava do Ciclo Monárquico do Piauí e eu disse para ele, Tia Neto, agora que eu quero realmente entrar no ativismo monárquico, eu quero que você me bote em algum grupo, tente me arranjar algum grupo. Ele falou com alguém lá do Ciclo Monárquico do Piauí e me mandou o link para eu entrar. E chegando lá, né, aí eu falei com todo mundo, deu oi, tudo bem. E depois de um tempo já no Ciclo Monárquico do Piauí, o meu tio me deu essa ideia de criar o Círculo Monárquico e eu perguntei. E aí veio o professor Maurício Sérgio, Maurício, para me dar uma luz na minha cabeça e me mandou as coisas de como eu fazer. E foi a propósito com ele, foi ele que foi me dando as instruções para eu fazer o Círculo Monárquico. Agora, uma curiosidade, como é que você entrou em contato com a Confembras? Foi você que entrou em contato comigo, não foi eu que entrei em contato com você. Ah, foi eu. Foi eu que entrei em contato contigo? Então me lembra quando eu entrei em contato com você, porque titio aqui não lembra, cara. Cara, eu não sei como você conseguiu meu número. Eu não faço Eu também não sei, cara. Os números, assim, eles vão surgindo na minha frente, assim, cai um número do teto. Eu acho que foi pela Deve ordem ter sido dos jovens Maurício, com monarquistas. certeza. Ou pela ordem dos jovens monarquistas. Não, essa ordem, esse grupo surgiu mais recentemente. Ah, falando nisso, recentemente o João, que é o líder da ordem, me nomeou vice-presidente da Ordem dos Jovens Monarquistas do Brasil agora. Ah, que bacana. Depois vamos falar Da ordem. da Ordem dos Jovens Monarquistas. Mas quando é que eu entrei? O que eu falei com você quando eu entrei em contato, cara? Eu tô parecendo aqueles velhos com Alzheimer que não. Não, eu cheguei, eu vi assim uma pessoa com uma foto, assim, sua foto é antiga, né, de uma pessoa. Não, Eu não aquela sei nem se foto é era do meu você, pai. né? Aquela foto é do meu pai. É até relativamente parecido com você, né? A gente É pensa que bem foi. parecido comigo. Pois é. Ou seja, peraí, a mamãe tá dizendo que foi o Maurício. Ah, tá aqui, o professor Maurício Sérgio disse que foi ele quem mandou pra você. O professor Ah, Maurício tá. Sérgio Aí falou que tem, você. tem dedo do Aí Maurício. você, olha, você chegou pra mim e foi mandando umas coisas, tipo, entre no Conselho Nacional, sei lá o que, essas coisas. Meu Deus, quem é esse cara? Como foi que ele conseguiu meu número? Esse cara, sei lá, tá querendo roubar meu CPF, alguma coisa. Você achou que eu queria Aí, roubar teu CPF? claro que não, pô, é piada. Agora Mas você pode falou que falar seu você era. CPF depois se quiser. Tô brincando, não precisa falar não. Não, com certeza não. Então, peraí, eu posso. É porque eu fechei todos aqui por causa que meus primos estavam aqui. Eu vou abrir bem que rapidinho a janela porque tá muito calor aqui, viu? Tá, pode Rapidinho aqui. abrir. E também vai ser criado o Núcleo Monarca em outras cidades aqui no Piauí. Cadê o monarquista Luiz Carlos? Rodrigo está comendo queijo. Tô mesmo, cara. Adoro comer. Rodrigo velhinho, vocês vão tudo pastar. Eu vou me chamando de velho. Vocês não aguentam uma aula de crossfit, querem vir falar de mim. E aí eu entrei em contato com você, falei alguma coisa. O que mais que eu falei? Já nem lembro mais. Aí, depois, me perguntaram, eu entrei no grupo do Conselho Nacional dos Chanceleres, aí me perguntaram qual a sua idade. Eu falei, eu tenho 14 anos. Tenho 14 anos. E aí falaram, nossa, você é muito novo, tudo, e você entrou em contato comigo. Francisco, foi de repente, acho que foi no dia seguinte. Francisco, eu gostaria de falar com você sobre uma coisa, queria uma foto sua formal, queria saber como é que você fez isso, essas coisas.
bem, esse cara tá querendo uma foto formal minha, eu vou perguntar aqui pra quê? Pra que esse cara quer? Sei lá, vai vender uma foto pra traficante, sei lá, alguma coisa. Pô, Não sei pra que serve. Não sei pra que esse cara quer. Aí o. Você falou que era porque eu era o chanceler mais novo. O chanceler mais novo do Brasil. E você queria uma foto pra fazer uma postagem. E eu perguntei se a gente poderia fazer a postagem com meu tio também. Você disse que poderia mandar uma foto. Vocês nunca postaram essa foto minha com meu tio, representando o Círculo Monarca Esperantino. depois você me manda de novo, porque eu recebo muito material, então eu seleciono. Provavelmente a foto que você mandou com seu tio não ficou boa pra arte, entendeu? Por isso que ela não foi Ah, aproveitada. sim, entendi. Beleza. Aí, pois é, foi basicamente isso. Você me fez a postagem, você postou lá a renovação, tudo. Fiquei muito animado, mandei pra todo mundo da minha família. Foi um negócio assim, muito louco. Aí, pera, a tia Vânia, ela tá fazendo aqui umas perguntas que são muito interessantes. Ela, qual livro? Eu quero saber que livro. Que livro é esse? Será que foi o meu livro de história? Eu acho. Que ela tá, que Não, o ela tá pessoal querendo falou que eu tenho um dizer? livro sobre todas as descendências dos rabelos, eu acho que é isso. Dos rebelos. Dos Rebelos. rebelos. Ah, a nossa família. Porque a nossa família foi importante aqui pra nossa cidade. Muito importante, pelo visto. Nossa família teve 2 prefeitos aqui em Esperantino. Aí, acho que é isso daí que eles estão querendo falar. Ou seja, foi basicamente isso. Aí depois da postagem, fiquei muito feliz. Entrei para a Ordem de Jovens Monarquistas, me receberam de braços abertos. Você também estava lá. Você também estava lá. E eu me lembro que eu até perguntei. Falavam muito de você, Rodrigo Brasileiro, Rodrigo Brasileiro. E eu. Gente, quem diabos é esse Rodrigo Brasileiro que tanto falam? Parece que ele é até mais importante que o Dom Bertrão, alguma coisa Que assim. isso? Porque o povo falava muito de você, eu ficava, cara, como é que eu não conheço esse cara e eu tô querendo ser monarquista? Esse cara deve ser outro importante, deve ser um príncipe da Bulgária, alguma coisa assim. Aí, claro, não tirando o mérito, você é uma pessoa muito importante pro ativismo monárquico, com certeza. Muito mesmo. Imagino até Dom Luiz chegando pra você e falando, venha ser meu primeiro-ministro, imagine a situação. Olha, imagina, só Jesus, né? Quem Você, sabe, né? com certeza. Mas, mas vamos continuar aí sobre você. O que a gente estava falando? Que eu tô velho e eu esqueço as coisas. Eu tô igual o Silvio Santos fazendo A gente tava falando entrevista. sobre como. Ah, assim, eu entrei na Ordem de Jovens Monarquistas e eu te conheci. Eu perguntei, gente, quem é esse Não, Rodrigo mas eu Brasileiro? já te conhecia antes da Ordem dos Jovens Monarquistas. Na verdade não, cara. Foi depois. Exatamente, foi depois que eu já tinha entrado na Ordem. Aliás, falando um pouquinho, o que é essa Ordem dos Jovens Monarquistas? Olha, a pessoa que poderia te explicar melhor isso é o João, mas você mesmo ajudou a fundar a Ordem. Dá uma pincelada para o pessoal Você mesmo entender. ajudou a fundar a Ordem dos Jovens Monarquistas. Você tá lá no nome da primeira Constituição da Ordem, tudo. Não, mas o entrevistado aqui é você, rapaz. Quer pular a Beleza, pergunta então, cara? Qualquer coisa a gente pula a Não, tudo bem, pergunta. eu respondo. O que foi que aconteceu? A ordem é como se fosse é como se fosse um OIB. É como se fosse um OIB. Só que justamente para jovens monarquistas. São para pessoas de 12 a 20 anos que queiram participar, assim, essas coisas. Foi justamente para integrar, para poder botar os jovens, para poder incentivar os jovens no ativismo monárquico brasileiro. Para justamente botar os jovens a par de tudo que acontece no ativismo monárquico. Entendeu agora? Francisco, no seu colégio tem mais monarquista ou você é o único? Eu sou o único. Que Você é você o saiba, eu sou o único. único. Sim, eu sou o único. Os outros, assim, eles são republicanos ou são sem uma posição específica? Eu vou responder pelos colegas da minha classe. Eles, dedo no orifício e gritaria. Eles não estão nem aí pro país. Que isso? O que tu falou, Eles, rapaz? eles não estão Não, eles não não, tão não nem aí pro país. repete não, Eles não pelo estão amor de nem aí pro Deus, país. cara. Eles não estão nem aí pro país. Entendeu? É Então dedo você acha naquele lugar e que gritaria. Eles não estão nem aí pro país. É Olha, impressionante. rapaz, eu não entendi, mas eu vou pedir pra você também não repetir, porque eu também não quero entender. Certo, velho. Então você acha que, na verdade, a maioria ela não é tão interessada assim no tema da, da, da política? Sim, o que acontece? Eu falo muito pra eles. Sempre que eu tenho uma oportunidade, eu tô lá falando. Por exemplo, tem uma pessoa lá na minha sala que ela é de esquerda e ela apresentou um certo interesse pelo ativismo monárquico. Eu mandei alguns vídeos pra ela, até hoje a pessoa nunca nem assistiu. Então,
Assim, agora sobre se tem mais pessoas do ativismo lá na minha escola, pelo que eu saiba, não. Pelo que eu saiba, é apenas eu. É apenas eu. E, e o que que acontece? Lá, o pessoal, eles não ligam tanto pra essas coisas. Como, por exemplo, meu melhor amigo, por exemplo, ele é abortista. Gente, com Ele, 14 anos uma pessoa é abortista, cara, isso é... pois é, dá vontade de falar assim, cara, só falei isso porque tu nasceu, né? Senão tu não seria a favor do Não, aborto. mas olha, Mas eu nem beleza. critico, porque eu também, com essa idade, eu também defendia a legalização do aborto. Então, É, hoje em dia eu acho um absurdo o não, eu aborto. sou Pra contra, mim eu sou contra. eu sou contra totalmente. O Francisco, na minha época, já porque eu sou velho, né, eu sou do milênio passado, era, eu vou dizer assim, que era virtualmente impossível você encontrar um monarquista que fosse ativista, que fosse atuante. Você acha que a gente está conseguindo fazer no Brasil uma revolução cultural que vai ser a base para uma revolução política? Cara, eu acho que sim. Se você observar o tanto que o movimento monarquista vem crescendo, é algo impressionante, é algo absurdo. Eu acho que ele começou a crescer depois do impeachment da Dilma. Eu acho que a partir de 2015 o movimento monarquista teve um up absurdo sobre isso. E também com a ascensão do Bolsonaro à presidência. Eu acho que o Bolsonaro, mesmo que indiretamente, mesmo que ele não quisesse, ele foi muito importante para o movimento monarquista, porque muitas pessoas saíram da esquerda para a direita para defender o Bolsonaro. E a gente sabe que o movimento monarquista, ele é, na sua maioria, feito por pessoas de direita. Por Você acha exemplo, que é possível conciliar a esquerda com a monarquia? eu falei isso ontem na live lá com o João, e sim. Eu acho que eles não são Você acha, você eu acha acho que que não é sim. antagônico? Eu acho que não, a esquerda e o movimento monarquista não é algo antagônico entre si. Porque como a gente mesmo já fala, a monarquia é suprapartidária e apartidária. Ou seja, ela não tem um partido de ideologias. Eu acho que, como eu já disse, a esquerda e o movimento monarquista não são antagônicos. Eu acho que o comunismo talvez seja, a esquerda não. Tanto que uma prova disso é que a gente tem uma página, a gente não, que eu falo, tem uma página no Instagram chamada Social Democrata Imperial BR, alguma coisa assim, que tem um post deles muito interessante sobre posso ser monarquista e de esquerda, em que eles falam muito bem. E eu acho que sim, eles podem, porém, eles sempre, no meu ver, eles sempre vão ser uma minoria no movimento. Por que você acha que a direita, ela, na sua visão, ela sempre vai ser uma maioria no movimento? Porque o ramo que a gente segue, que é o ramo de vassouras, é de direita. Eles são de direita. Os representantes da monarquia são de direita. Eu não estou falando que isso possa mudar. Eu falo no cenário atual. No cenário que a gente conhece hoje em dia, com Dom Bertrand, com Dom Luiz, Dom Rafael, Luiz Felipe. Ou seja, então sim, porque isso aí também é outro motivo. A maioria do movimento monarquista é de direita, isso é inegável. A maioria do movimento monarquista é de direita. Logo, o que é o comum? O comum é que aquilo vá passando, e que as pessoas vão seguindo praticamente as mesmas ideologias das pessoas que ensinaram elas. Por isso que hoje em dia a nossa história está tão deturpada. Porque desde o golpe militar vieram deturpando a nossa história, escondendo o nosso passado monárquico. E o que é que acontece? Como consequência, os jovens de hoje em dia nem sabem que a nossa monarquia foi parlamentarista e não absolutista. Se duvidar, você perguntar, nem sabem quem foram nossos dois imperadores. Ou seja, eu acho que depois do golpe da República, o aborto histórico foi muito grande na nossa civilização. Esconderam muito do nosso passado, do nosso verdadeiro passado. Só que com a vinda da internet, as pessoas estão se libertando das amarras da esquerda, as pessoas estão se libertando das amarras republicanas. O que fizeram com que o país esteja hoje em dia como ele está. Porque um golpe só retrocede um país. Não foi um golpe com aprovação popular. Foi um golpe militar que simplesmente chegou e derrubou a monarquia. O Francisco, mas assim, considerando que o crescimento do movimento depois de 2015 ele foi multifatorial, mas você conseguiria identificar um fator que foi primordial para o movimento crescer?
Cara, Se você pudesse escolher um único fator, claro que a gente sabe que há vários, né? Porque todo esse tipo de sim. mudança é muito fatorial. Mas se você pudesse escolher um, o que você considerou mais relevante, qual que seria? Cara, eu posso citar dois exemplos, Claro. porque um pode ser até que não válido, eu acho que você talvez possa não achar válido. É a internet. Primeiro de tudo, a internet. Eu acho que a internet foi em si o fator mais importante de todos. Porque imagina se não fosse a internet hoje em dia. Como era que a gente saberia de várias coisas? Eu, por exemplo, me tornei monarquista, como eu já falei, por causa da internet, por causa da TV Imperial. Ou seja, a internet hoje em dia tem um papel muito importante na educação dos jovens, porque aquele jovem que ele quer pesquisar de história, de geografia, de tudo, tudo hoje em dia você encontra na internet. Verdades e mentiras. Ou seja, eu acho que a internet foi o fator mais importante, com as divulgações das entrevistas de Dom Bertrand, com as divulgações do movimento na internet, por exemplo, a Confembras no Instagram. Ou seja, a internet eu acho que foi o fator mais importante, que ajudou mais no ativismo monárquico brasileiro. Por causa dos posts, da divulgação das entrevistas online, tudo, tudo. Eu acho que a internet ajudou em tudo no movimento monárquico. E o outro fator foi a queda, foi o impeachment da Dilma. Depois do impeachment da Dilma e da crise que ocorreu de 2014 a 2015, as pessoas começaram a enxergar a esquerda com outros olhos. Começaram a enxergar o que a esquerda estava fazendo no nosso país. E aí as pessoas não viraram de direita, mas começaram a já não gostar tanto assim do PT. E foram procurar outras alternativas para elas e acabaram se encontrando com a monarquia. Mas para mim realmente o principal fator foi a internet. Ô Francisco, se hoje você pudesse classificar entre as regiões do Brasil, considerando Sudeste, Nordeste, Norte, Centro-Oeste e Sul, qual a região que você acha que hoje o movimento é mais forte? Sudeste, Sudeste. sem dúvida. Segundo local, qual seria? Aí você me pegou. Eu não sei. Sobre o segundo local não, mas o primeiro local, com certeza, o Sudeste. Por que que você acha que o Porque, Sudeste tem esse destaque? primeiro, onde foi que ficou o círculo monárquico mais antigo, o movimento monárquico mais antigo no país? Foi no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Ou seja, começou a se alastrar primeiro por aquelas áreas, o movimento monarquista. E eu acho que, assim, a parte mais importante, com certeza, é o Sudeste por causa disso. A sede, qual era a sede do Império? Era no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade histórica para o Brasil. Tudo começou lá. Tudo começou lá. O movimento monarquista, as bases do movimento monarquista foram lá. Tanto que, é, tanto que hoje, como mesmo disse, o ciclo monárquico mais antigo, que tem mais trabalho, que está há mais tempo em vigor, é o ciclo monárquico do Rio de Janeiro. E ele foi se alastrando para São Paulo, é, aí foi para Mato Grosso, todas essas questões. Ou seja, no Sudeste, com certeza, é a área onde se possui mais monarquia. Você é do Rio de Janeiro, né? Sou do Rio de Janeiro. Percebe pelo sotaque? Não, não é nem pelo sotaque, é porque eu Não. pesquisei um pouquinho sobre a sua vida. Como é que é? Eu pesquisei assim um pouquinho assim que eu pude saber. Eu fui no seu Instagram, vi algumas postagens suas, as lives da Confembras eu assisti em que você falava que era petista, que era de esquerda, ou seja, eu fui assim um pouquinho atrás assim das coisas e eu vi que você era do Rio de Janeiro. Sou carioca. Aqui o movimento realmente está realmente crescendo muito. Francisco, você acha que a gente consegue de fato mudar o sistema e forma de governo? Ou você acha que isso é um sonho de verão? Como falou o Dom Bertrand, né? Ele fala, o Dom Bertrand, só dando um toque, o Dom Bertrand, ele falava que antes do plebiscito de 1993, o caso da monarquia voltar para o país era como um sonho de verão de um saudosista, que ele falou. Aí, eu acho que hoje em dia é possível. Hoje em dia é possível, até porque tentaram nos enterrar, só que eles não sabiam que a gente era semente. Ou E seja, quais são os sinais que você tem que mostra, que evidenciam para você que essa mudança de fato ela é factível? eu pego o meu exemplo. Eu, um menino do interior do Piauí,
não querendo desvalorizar o Piauí, mas o menino do interior do Piauí apoia o movimento. É uma coisa que está se alastrando para todos os cantos. E eu acho, como eu disse, a internet está tendo um fator muito grande, está sendo um fator muito importante para a divulgação do movimento. Ou seja, eu acho que sim, a gente é capaz de mudar. Assim como, por exemplo, ninguém acreditava que a gente ia conseguir tirar o Lula do poder no início. O Lula que eu falo PT do poder no início. Ninguém acreditava. Veio o Bolsonaro, as coisas foram mudando, as pessoas começaram a se informar mais sobre o que a esquerda tinha feito, quais eram as ideias do Bolsonaro. E eu acho que o Bolsonaro ele foi muito importante para hoje em dia o que a direita é no Brasil. O Bolsonaro ajudou demais o movimento. E a direita está cada vez mais crescendo, ela está ficando cada vez mais forte. Você acha que o Olavo de Carvalho também teve papel nesse crescimento da direita? Olha, eu não posso opinar sobre o assunto porque eu não... Você nunca leu nada sobre o Olavo de Carvalho? Não, eu conheço o professor Olavo de Carvalho, com certeza. Vi, por exemplo, Brasil Paralelo. Vi um documentário sobre o Brasil Paralelo que inclusive que eu recomendo para quem quiser saber a história do Brasil bem. Brasil Paralelo, a última Cruzada. Um documentário de cerca de 6 episódios, terminando na Era Você assina o Brasil Paralelo? Não. Infelizmente. Podia pedir uma anuidade pra manhinha. Aproveita que manhinha tá na live e pede pra manhinha. Mamãe, a senhora ouviu o Rodrigo Brasileiro, não pode questionar o cara. Vamos aí, pagar Não pode R$10 por questionar. mês. Vamos aí, pagar R$10 por mês para que eu seja inscrito para que eu seja um membro patriota, como eles chamam, lá no Brasil Paralelo. Eu sou membro patriota da Brasil Paralelo. R$10 tá bom, né? Tá. Oi? Francisco, e diz uma coisa. Você consome, tem 2 lojas aqui assistindo a gente, a Von Regium e a Conserva Monarquista. Fica um abraço aí para a Von Regium, para a Conserva Monarquista, que vão estar sorteando um brinde. Sacanagem, não sortear nada não. Você acompanha também essas lojas de produtos monárquicos? Se eu não me engano, eu sigo a Von Regium. Você segue a Von Regium? Se eu não me engano, eu sigo a Von Regium no Instagram. Inclusive, eu até que entrei em contato com eles um dia desse para perguntar quanto era que estava a bandeira do Império. Você percebe que a monarquia também está entrando na questão comercial? Você acha que isso é positivo? Já. A mamãe disse que eu posso me inscrever que ela paga. Oxe, ó, tá vendo? Muito obrigado, Rodrigo. Caraca, cara. Tá vendo? Muito obrigado mesmo. O que você acha desses grupos como a Von Regium, a Conserva? Aliás, a Conserva e a Von Regium sempre às vezes me dão um material bem bacana. Olha aqui, ó, você merece, tudo em você é investimento. Bacana, parabéns. Obrigado, mamãe. Como é que você observa os grupos que também utilizam da causa monárquica para esse fim comercial? Pra obter um lucro. Eu acho isso o máximo. Eu acho que... Demais. Que isso, acho assim... isso demais. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho sensacional. Qual é a sua opinião? Eu acho sensacional também por causa do seguinte. É a proposta do capitalismo, né? É a proposta do capitalismo. Escolha algo... papai está aqui. Seu pai está aqui. Meu pai está aqui? Papai está aqui. Aí sim, papai. Seja bem-vindo aí. Seja bem-vindo à live. Já falei sobre o meu sextavô, tá? Se eu queria ver, a live vai ficar marcada na hora que o senhor quiser ver. Ele me pediu também para eu falar, me passou umas histórias aqui. Papai muito, não falei dele, papai muito importante para o meu conhecimento histórico. Para mim, para que eu consiga gostar de história. Papai é muito importante. Principalmente por causa que ele valoriza demais a nossa família. Ou seja, ele sempre me ensinou a gostar assim. Essas coisas. Agora voltando para a questão das empresas que obtêm lucro com como é que eu falo? Com a questão monarca. Com a questão monarca. Né? Questão monarquista. Acho demais isso. Eu acho demais por causa que essa é a essência do capitalismo, como eu falei. É você pegar algo, montar uma ideia sobre aquilo, algo que você pegou, e tentar montar uma empresa, tentar montar algum lucro, alguma coisa. E além do mais que essas lojas, elas ajudam a valorizar a nossa história. Aqui a vontade falou que eu queria ter lucro.
Então, pessoal, vamos comprar a bandeira da Von Regio aí para ajudar, porque Com realmente a Von Regio certeza. tem Von material Regio, de muita patrocina qualidade. nós. Patrocina Von Regio, nós, Von Regio. quem dera, a Von Regio está pedindo patrocínio. Ora, com certeza. Ai, meu Deus. Aqui o É, pessoal falou aqui, sim, ter empresas divulgando as ideias monarquistas e ainda ganhando dinheiro com isso é muito importante. Pode porque o continuar, que é que ela Francisco, por faz? favor. Porque o que é que essa pessoa faz? Ela, além de fazer daquilo também uma fonte de lucro para ela, porque eu vejo o trabalho. Eu vou usar aqui como exemplo a Von Regium. Vou usar aqui como exemplo a Von Regium. Eu acho que eu faço da Von Regium três tópicos. O seguinte, ela ajuda na. Como é que eu falo? Na divulgação do movimento. Ela ajuda muito na divulgação do movimento. Foram muito inteligentes com isso, por causa dos produtos deles, eles ajudam justamente a tentar diminuir esse aborto histórico que o golpe republicano fez no nosso país, eles ajudam muito com isso. Inclusive na TV Imperial tá assim, ajude a valorizar a sua história, né, com os produtos da Von Regio, alguma coisa assim que ele fala. Da TV Imperial. Exatamente, na TV Imperial, do Eduardo Gomes. Aí, segundo motivo, eles conseguiram com o movimento monarquista obter, fazer um comércio, ter uma forma de sustento, né? Ter uma forma de sustento. Nem que eles não consigam sustentar a vida deles com isso, mas eles conseguiram aumentar a renda deles com isso. E outra coisa, na verdade só são essas duas que eu já acho muito importantes. Como, por exemplo, a divulgação do movimento, como eu falei, e como eles ajudam, e como eles tiveram essa brilhante ideia de pegar o movimento monarquista e montar um comércio em cima disso para fazer com que as pessoas possam ter esses objetos que eles têm são de alta qualidade, uma coisa incrível que eles fizeram. A Von Regio é simplesmente uma loja muito interessante que, se você quiser comprar alguma coisa relacionada à monarquia, lá é o lugar. Francisco, além da parte comercial, em relação agora à política, lugar de monarquista é na política, sim ou não, por quê? Com certeza. Com certeza na política. Por quê? Porque, porque eu penso o seguinte, como é que a gente pensa em voltar à monarquia? A gente pensa em voltar à monarquia por meio de um plebiscito, por meio de aclamação popular, não é? Então, pensa no seguinte, se os monarquistas não estiverem ligados com a política, não estiverem como deputados, senadores, não estiverem diretamente ligados com a política, quem que vai fazer com que esse plebiscito aconteça? Quem que vai nos ajudar diretamente na política com essas coisas? Políticos monarquistas são muito importantes justamente para eles ajudarem, porque onde é que é tomada todas as decisões, todos os rumos de um país? É na política, é no governo. Ou seja, quanto mais políticos monarquistas nós tivermos no país, melhor para a causa. Porque onde está na política, o que está na política tem um certo poder. Tanto de influência como de direção. Direção que eu falo da nação, do Estado. Então, imagine que vai chegar num momento em que a monarquia vai ser algo que a gente está lutando por isso, né? A gente idealiza a monarquia, a gente está lutando por esse movimento com garras e dentes. Imagine um momento que vai ser mais da metade da população apoiando. Imagine se a gente já tem 40% do parlamento. Vai ser uma coisa que vai ajudar muito. Porque Com o recado. Danilo não, desculpa, Danilo Gentili. Rodrigo, imagina como é que a gente consegue um plebiscito se não for por meio da política? Se não for por dentro da política? Se os parlamentares não apoiarem, não tem como a gente conseguir. Ô Francisco, qual o recado que você dá para os monarquistas que dizem que a gente não deve se envolver em assunto político? Que política é coisa de republicano? Tem gente que fala isso. Tem, Tô se falando quiser não sério. precisa responder não, mas tem. Não, tudo bem. Eu acho que é um pessoal meio doido, né? Particularmente eu acho que é Eu também um acho. pessoal fora da Com realidade. certeza. Mas qual o recado que você dá para você daria algum recado para eles? Primeiro, uma pergunta. O porquê não se envolver? O porquê? Não tem o porquê. Porque com mais monarquias envolvidos na política, nosso poder só cresce.
O poder monarquista só cresce. A influência monarquista só cresce. Ou seja, se automaticamente um monarquista não quer que a gente se envolva na política, como ele quer que a gente cresça tanto no âmbito social? Se os representantes do Brasil, se os representantes da população não vão ser monarquistas? Como é que eles querem uma divulgação assim tão grande? É verdade. E Não tem falando em como. divulgação, quando é que teremos um encontro ou um simpósio monárquico no Piauí, seja em Teresina ou seja em Esperantino? Você, como Se chanceler, ti- honorário ou não, é sua obrigação pensar nisso. Sim, com certeza. Se tiver, não vai ser em Esperantino. Vai ser em Esperantino vai ficar Teresina. muito longe de Teresina? 180 quilômetros. Isso dá mais ou menos quantas horas de carro? 2 horas e meia. Mas é pouco, não é longe, né? Não é longe. Não é nada longe. Nada, E, nada, nada. qual é o projeto já, o planejamento para um simpósio, para um encontro monárquico? Olha, por enquanto, no meu círculo monarca, a gente não tá tendo nenhum Francisco, planejamento. tenta Graças a centralizar um nada. pouco seu celular, por favor, que você está muito no lado. Opa, Isso, é isso. porque eu tava me apoiando assim pra cá, desculpe. Você está caindo, cara? Não, é porque eu tava tipo. É porque tá a cama aqui do meu lado, Você eu já está tava me cansado apoiando. de fazer live? Com 14 anos você já está cansado, você está se escorando na parede? Não, não é na parede, é na cama. Menino, quando chegar na minha idade, então você vai fazer a live no chão, né? Não, Deus que me livre, não diga uma coisa dessas. Não diga uma coisa dessa. Espero chegar à sua idade, que eu já vou ter uma experiência muito grande quando eu chegar na sua idade. Justamente por causa da idade. Então, brincadeiras à parte, Rodrigo. Sim, muito bem. Não me avisaram nada sobre essa. O que é mesmo isso? É uma manifestação que estão organizando? O quê? O que você está falando? Você O falou. É porque simpósio ou encontro monarca em Teresina? não, pois não me falaram nada sobre isso. Inclusive, peraí, deixa eu ver se ele tá aqui na Não, live. mas peraí, é você que tem que dar informação, você é o chanceler. Não, eu sei, inclusive. Pois é, não me passaram nada. Não, mas você Não que me tem que passar para falaram. os outros. Não, eu sei. Só que antes disso, eu tenho que saber de alguma coisa pra eu poder passar, não é? Não tem como Não, eu. você que tem que criar. Não, Rodrigo, não tem Menino, você como. acha que chanceler é o quê? Não tem como. Não, pois é, não me tiraram do cargo? E eu não tenho. É que essa obrigação é do meu tio. É de titio. É do meu tio, não é mais minha. Essa obrigação agora é dele. Entendi. Ou Então, seja, por hora, não vai ter nenhum encontro monárquico. em Esperantino não. Em Teresina, você fala alguma coisa com o Maurício sobre isso? Sim, sim, eu tenho um contato direto com o Maurício. Sim, sim, falo. Inclusive, muito bem, voltando a essa questão, bem, muito bem. Estavam planejando trazer Dom Bertrand para o Piauí. Ixi, eu nem sabia se podia falar, espero que possa, acho que não era segredo Agora, pra meu ninguém. filho, agora Agora entrega já para era. Deus. Agora entrega para Agora Deus. já era. Deus me ajude. Agora é só Jesus. Agora só Jesus. Estavam planejando trazer Dom Bertrand pra cá, pro Piauí. Cidade Mas de com a Teresina, com pandemia. certeza. Cidade de Teresina, com certeza, que é a capital do Piauí. Então, por hora, a gente vai ter que esperar a pandemia para saber se vai ter simpósio monárquico em Teresina. Exatamente. Ou seja, se não fosse por causa e consequência da pandemia, provavelmente o Dom Bertrand teria vindo em agosto. E Entendi. como era que eu iria? Eu iria lá representando o ciclo monárquico de Esperantino. Eu iria alugar, se fosse preciso, eu alugava até um terno. Eu alugava até um terno para ir lá só para conhecer o príncipe imperial. Muito ansioso para quando esse dia chegar, para a gente poder fazer uma manifestação em Teresina. Inclusive, eu fiquei até com um pouquinho de raiva, porque as eleições foram mudadas para o dia 15 de novembro, não foi? Não estou acompanhando, não acompanhei ainda. Pois é, se eu não me engano, as eleições para municípios foram mudadas para o dia 15 de novembro. E eu quero saber, justamente no dia de eleição a gente vai fazer manifestação? Não dá. Não é uma coisa muito boa. Podemos combinar isso mais para frente. Pois é. Francisco, eu estou olhando aqui o horário, já está no final, e eu vou fazer um bate-bola contigo para a gente conhecer você melhor. Você topa? Com certeza. Manda. Esporte favorito? Karatê. Inclusive, Karatê? meus troféus estão ali. Você é atleta de karatê? Devido à pandemia não estou mais, mas já fui.
Tenho Você aqui, já tenho foi? eu tenho umas Você 7 conhece o medalhas. Felipe Pedrosa? Não. Ele foi campeão do Ceará de karatê. Aliás, eu Entendi. acho que você é o terceiro atleta de karatê com profissional que eu encontro no movimento. Então, quarto. Quarto atleta. Eu já participei assim de. Sobre o karatê, eu já participei assim de vários campeonatos. Mas o que? Estadual, Que municipal, nacional? estadual e municipal. Estadual e municipal. E foi campeão? Todos. Todos? Até hoje estou invicto. Caramba! Parabéns, hein? Um dia a gente combina um MMA. Fazia Krav Maga. Cara, assim, o Krav Maga eu já vi, meu primo, por exemplo, que estava assistindo a live ontem, ele, ó, peraí, comentaram, oh, por favor, tenham mais classe, pessoal, comentaram o Bolsonaro é o meu ovo, tenham mais classe, não, não se rebaixem tanto assim, tudo bem, eu não gosto do Bolsonaro, eu acho que ele foi muito importante para a direita do país, eu não gosto dele, mas com certeza, entre a entre o Bolsonaro ou qualquer um de esquerda é o Bolsonaro. Com certeza. O cara perguntou qual o estilo de karatê, Francisco, é o Shotokan. Karatê Shotokan. Shotokan é o quê? É mais kata ou é mais combate? Os dois. Os dois, né? E você foi Os campeão. dois. Parabéns. Sim, nas duas áreas. Parabéns. Um filme favorito. Filme favorito? É Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Um livro favorito. Harry Potter também. Harry Potter e a Pedra Filosofal. Time do coração. Flamengo. Sem Flamengo? dúvida. Sem Ah, dúvida. um Com certeza, abraço sem aí pro dúvida. João, que é vascaíno e que tá sempre caindo, mas pelo menos a camisa do Vasco é mais barata. Cara, o pior é que esse cara foi a União Flasco, João. Eu fiquei muito triste quando eu descobri que a família Imperial é fluminense. Pois é, cara, mas... Muito triste. Muito... A Von Regis escolheu muito bem. Muito obrigado, Von Regis. Eu não sei se Francisco, você está falando do João. um lugar para viajar. País, cidade, Petrópolis. Meu sonho é Petrópolis. viajar para Petrópolis. Uma comida favorita. Sushi. Sushi? Sushi. Muito bom. Demais. Praia ou cachoeira? Cachoeira. Rio de Janeiro ou São Paulo? Rio de Janeiro. Falou bem. Rio de Coca-Cola ou Janeiro porque fica Pepsi? perto de Petrópolis. Ah, sim, mandou bem. Mandou bem. Você já veio aqui ao Rio de Janeiro? Não, inclusive, o meu pai, ele tinha até marcado uma ida comigo, só que acabou não dando certo. Por causa da pandemia? Não. Acabou não dando certo realmente. Entendi. Coca-Cola ou Pepsi? Coca-Cola. Tem gente que gosta de Pepsi. Eu Que prefiro prefere Pepsi. Pepsi. Twist. Você prefere Pepsi, Rodrigo? Pepsi Twist. Prefiro. Cancele contato comigo. Oxe, menino. Brincadeira, brincadeira. Oxe, Vai. rapaz, diga isso não. E uma frase que você quer deixar pro pessoal? Sim. Então Acho que pode falar a frase. é do Dom Bertrand. Não Se eu há não me um só engano, brasileiro que diga de boca cheia que a República deu certo? Ia ser, isso é até quase melhor do que eu ia falar, cara. Muito boa essa frase. Mas qual é Não há essa um frase? brasileiro, não há um brasileiro que diga de boca cheia que a República deu certo. Mas agora, a que eu queria falar é o seguinte: uma nação nada mais é do que uma família com objetivos em comum a se realizar. Show de Isso a bola. gente vê na monarquia. Francisco, quero agradecer demais aí você ter disponibilizado seu tempo. Aí a gente aqui não é programa Domingo Legal, aquela briga de audiência, mas estou super feliz aí com o resultado dos números. Muita gente entrou aí para assistir essa live. Pois é, eu Acho que também muita vi, gente sim. estava curiosa aí para conhecer o mais jovem chanceler do Brasil. Chanceler honorário, mas ainda assim chanceler, né? E quem sabe É, a gente se encontra aí no encontro, se encontra no encontro, ficou ótimo, né? é, No simpósio encontro. Quero sim, com agradecer também a certeza. todo mundo que assistiu, faltam 30 segundos. Vamos encerrar junto essa live, Francisco? Com certeza. Como você quer Uma encerrar? boa noite e salve. Não. Boa noite e Ave Império. Não, e salve Dom Luiz. Não. Salve Dom Luiz. Eu nunca tinha visto essa frase, tu acredita?
Hoje então, então vamos lá. Boa noite e Boa noite, salve salve São Dom Luís. Dom Luís. Valeu, galera.